Olá, caros ouvintes. Nesse Hangout vamos falar hoje sobre politeísmo. Vamos lá então? Muito bem. Politeísmo do grego polis, muitos, theos, Deus, muitos deuses, consiste na crença em mais do que uma divindade de gênero masculino, feminino ou indefinido, sendo que cada uma é considerada uma entidade individual e independente, com uma personalidade e vontade próprias, governando sobre diversas atividades, áreas, objetos, instituições, elementos naturais e mesmo humanas. Ainda em relação às suas esferas de influência, há de notar que nem sempre estas se encontram claramente diferenciadas, podendo naturalmente haver uma sobreposição de funções de várias divindades. O reconhecimento da existência de múltiplos deuses e deusas, no entanto, não equivale necessariamente à adoração de todas as divindades de um ou mais panteões, pois o crente tanto pode adorá-las no seu conjunto, como pode concentrar-se apenas num grupo específico de deidades, determinado por diversas condicionantes, como a ocupação do crente, os seus gostos, a experiência pessoal, tradição familiar, etc. São exemplos de religiões politeístas as da antiga Grécia, Roma, Egito, Escandinávia, Ibéria, Ilhas Britânicas e regiões eslavas, assim como as suas reconstruções modernas como a Wicca, xamanismo, druidismo, dodecateísmo e ainda o shintoísmo. Deuses e divindades. As divindades das religiões politeístas são agentes da mitologia, onde são retratados como personagens complexos de status de maior ou menor grau, com habilidades individuais, necessidades, desejos e histórias. Estes deuses são muitas vezes vistos como semelhantes aos humanos, antropomórficos, em seus traços de personalidade, mas com poderes individuais a mais, habilidades, conhecimentos ou percepções. O politeísmo não pode ser claramente separado das crenças animistas, predominantes na maioria das religiões populares. Os deuses do politeísmo são, em muitos casos, a mais alta ordem de um contínuo de seres sobrenaturais ou espíritos, que podem incluir antepassados, demônios, entre outros. Em alguns casos, esses espíritos são divididos em classes de celestiais ou quitônicos, sendo que a crença na existência de todos esses seres não implica que todos são adorados. Politeístas são as pessoas da Idade Antiga que acreditavam em vários deuses, sendo eles homens ou mulheres. Na arte grega, ou reis que morriam eram considerados reis. Tipo de divindades. Tipos de divindades frequentemente encontradas no politeísmo. Divindades celestiais, divindade da morte, deusas mães, divindades do amor e da luxúria, divindades criadoras, divindades solares, divindades das águas, divindades políticas, trickster, deuses da ressurreição, herói cultural, deuses da música, arte, ciência, agricultura e outros empreendimentos. Mitologia e religião. Na era clássica, Salustio, século IV d.C., classificou a mitologia em 5 tipos. Primeiro, teológica, segundo, física, terceiro, psicológica, quarto, material, quinta, mista. A teologia são os mitos que não usam forma corpórea, mas contemplam a própria essência dos deuses, por exemplo, Cronos engolindo seus filhos, uma vez que a divindade é intelectual e todo o intelecto se volta a si mesmo. Esse mito expressa alegoricamente a essência da divindade. Mitos podem ser considerados do ponto de vista físico quando expressam as atividades dos deuses no mundo. A maneira psicológica considera os mitos como alegorias das atividades da própria alma e ou os atos de pensamento da alma. A material considera os objetos materiais realmente como deuses, por exemplo, chamar a Terra de Gaia, o oceano de Oceanos ou o calor de Tifon. O tipo misto de mito pode ser visto em muitos casos. Por exemplo, disse que em um banquete dos deuses, Eris jogou uma maçã dourada, as deusas brigaram por ela e foram enviadas por Zeus a Paris para serem julgadas. Julgamento de Paris. Paris achava Afrodite bonita e deu-lhe a maçã. Nesta história, o banquete significa os poderes hipercósmicos dos deuses e por isso que eles são todos juntos. E eles estão todos juntos. A maçã de ouro é o mundo, que sendo formado por opostos, disse naturalmente que é lançada por Eris, ou discórdia. Os diferentes deuses dão presentes diferentes para o mundo,
E disse, portanto, que eles brigam pela maçã. E a alma que vive de acordo com o sentido, pois é o que Pares é, não vendo as outras potências no mundo exceto a beleza, declara que a maçã pertence a Afrodite. Politeísmo histórico. Alguns panteões politeístas históricos bem conhecidos incluem os deuses sumérios e os deuses egípcios e o panteão dito clássico, que inclui a religião na Grécia Antiga e a religião romana. Religiões politeístas pós-clássica incluem o Ézer nórdico e Vanir e Orixá Yorubá, os deuses astecas e muitos outros. Hoje a maioria das religiões politeístas históricas são pejorativamente chamadas de mitologia, embora as histórias que as culturas contam sobre esses deuses devem ser diferenciadas de seu culto ou da prática religiosa. Por exemplo, as divindades retratadas em conflito na mitologia ainda seriam adoradas, às vezes, no mesmo templo, lado a lado, ilustrando a distinção na mente dos devotos entre o mito e a realidade. Especula-se que havia uma religião proto-indo-europeia, a partir da qual as religiões dos vários povos indo-europeus derivam, e que essa religião era essencialmente uma religião numenística naturalista. Um exemplo de uma noção religiosa deste passado comum é o conceito de Deus, que é atestado em vários distintos sistemas religiosos. Em muitas civilizações, os panteões tenderam a crescer ao longo do tempo. Divindades primeiro eram adoradas como patronos de cidades ou lugares, vieram a ser reunidos à medida que os impérios se estenderam por territórios mais vastos. Conquistas podiam levar à subordinação do panteão da cultura mais antiga para uma mais recente, como no grego, titanomaquia, e possivelmente também nos casos de Ézer e Vanir na mitologia nórdica. O intercâmbio cultural poderia levar à mesma divindade sendo reconhecida em dois lugares sob nomes diferentes, como com os gregos, etruscos e romanos, e também para a introdução de elementos de uma religião estrangeira em um culto local, como acontece com a adoração dos egípcios a Osíris, trazida à Grécia Antiga. A maioria dos antigos sistemas de crença alegavam que os deuses influenciavam a vida humana. No entanto, o filósofo grego Epicuro sustentava que os deuses eram seres vivos, felizes e incorruptíveis, que não se preocupam com os assuntos dos mortais, mas que poderiam ser percebidos pela mente, principalmente durante o sono. Epicuro acreditava que esses deuses eram humanos, semelhantes aos humanos e que habitavam os espaços vazios entre os mundos. A religião helenística ainda pode ser considerada como politeísta, mas com fortes componentes monistas, sendo que o monoteísmo finalmente emergiu das tradições helenísticas na Antiguidade Tardia e na do Neoplatonismo e da teologia cristã. Idade do Bronze e Antiguidade Clássica, religiões do Antigo Oriente Médio, antiga religião egípcia, antiga religião semita, religião védica, religião na Grécia Antiga, religião na Roma Antiga, politeísmo celta. Antiguidade Tardia e Idade Média Plena, paganismo germânico, mitologia eslava, mitologia báltica, mitologia finlandesa. Grécia Antiga. O esquema clássico da Grécia Antiga dos deuses olímpicos, 12 cânones da arte e da poesia, foram Zeus, Hera, Poseidon, Atena, Ares, Deméter, Apolo, Artemis, Hefesto, Afrodite, Hermes e Dionísio. Héstia. Desceram quando foi oferecido em um lugar a Dionísio no Monte Olimpo e Hades. Foi muitas vezes excluído porque ele morava no submundo. Todos os deuses tinham poder. Havia, no entanto, um grande nível de fluidez quando a quem era contado na antiguidade. Diferentes cidades muitas vezes adoravam as mesmas divindades, às vezes com epitetos que os distinguiam e especificavam sua natureza local. O politeísmo helênico estendia-se para além da Grécia continental, para as ilhas e costas da Iônia, na Ásia Menor, a Magna Grécia, Sicília e sul da Itália, e colônias gregas dispersas no Mediterrâneo ocidental, como a Massália. A religião grega baseou-se na cultura e crença etrusca para formar grande parte da posterior religião romana. Religião popular. A natureza animista das crenças populares
é uma cultura universal antropológica. A crença em fantasmas e espíritos animando o mundo natural e a prática de culto dos mortos está universalmente presente nas culturas do mundo e reemerge nas sociedades monoteístas ou materialistas como superstição, a crença em demônios, oragos, fadas ou extraterrestres. A presença de uma religião politeísta plena, completa com um culto ritual conduzido por um sacerdotal casta. Exige um maior nível de organização e não está presente em todas as culturas. Encontra-se explicitamente o politeísmo nas religiões tradicionais africanas, bem como nas religiões afro-americanas. Na Eurásia, o Kalash é um dos muito poucos exemplos de politeísmo ainda existente. Além disso, um grande número de tradições folclóricas politeístas apresentam-se no hinduísmo contemporâneo. Embora o hinduísmo seja doutrinariamente dominado pela teologia monista ou monoteísta, Bhakti, Advaita, Vedanta, o ritualismo politeísta védico histórico sobrevive como uma corrente menor no hinduísmo, conhecida como Shrauta. O hinduísmo popular é mais difundido, com rituais dedicados a várias divindades locais ou regionais. Muito bem, então terminamos aí uma noção do que vem a ser o politeísmo. Obrigado pela atenção. Las no seu conjunto, como pode concentrar-se apenas num grupo específico de deidades, determinado por diversas condicionantes, como a ocupação do crente, os seus gostos, a experiência pessoal, tradição familiar, etc. Muito bem, politeísmo do grego polis, muitos, theos, Deus, muitos deuses, consiste na crença em mais do que uma divindade de gênero masculino, feminino ou indefinido, sendo que cada uma é considerada uma entidade individual e independente, com uma personalidade e vontade. Olá, caros ouvintes, nesse Hangout vamos falar hoje sobre politeísmo. Vamos lá então? Podendo naturalmente haver uma sobreposição de funções de várias divindades. O reconhecimento da existência de múltiplos deuses e deusas, no entanto, não equivale necessariamente à adoração de todas as divindades de um ou mais panteões, pois o crente tanto pode adorar de próprias, governando sobre diversas atividades, áreas, objetos, instituições, elementos naturais e mesmo humanas. Ainda em relação às suas esferas de influência, há de notar que nem sempre estas se encontram claramente diferenciadas.